Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É uma alegria, irmãos, poder compartilhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas através da palavra dele. Queria agradecer a irmã Vera, as irmãs do Círculo de Oração pela confiança. É uma responsabilidade tremenda, irmãos, estar aqui para falar daquilo que o Senhor tem feito. Mas temos que obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Exatamente uns 10 anos atrás, numa reunião como essa, levantou-se um profeta. Falou para mim que eu se tornaria um pregador da palavra de Deus. E hoje isso está se cumprindo diante dos seus olhos. Aleluia. É lógico que no decorrer dessa caminhada o Senhor tem usado pessoas e mais pessoas para reafirmar isso dentro do meu coração. Aqui mesmo na tarde da bênção muitas pessoas já pôde contemplar isso, né? Aleluia. Nosso amigo e profeta Murilo, ele foi usado por Deus falando que a gente viria para Amparo e que o Senhor levantaria o nosso ministério aqui na cidade de Amparo. Então Deus, ele é um Deus que promete, mas é um Deus que cumpre também. E quando você recebe uma palavra desse porte, irmãos, há 10 anos atrás, você fala, Senhor, mas como? Como que isso vai acontecer, né? Porque o inimigo, irmãos, ele sabe quem você é. Ele sabe que você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Então ele começa a usar pessoas, a usar situações para te desanimar durante a tua caminhada. O menino que nasceu e cresceu praticamente em periferia, que ouviu de professor que não seria nada. Já ouvi de professores, irmãos, isso aí não vai ser nada. Mas o Senhor Jesus já falou desde o ventre da minha mãe que Ele havia me escolhido. E hoje eu estou aqui diante de vocês pregando a palavra do Senhor. Não porque eu sou bom, irmãos, mas porque o Senhor Jesus é fiel. Eu podia aqui também, irmão, chegar e falar para vocês aqui aquilo que eu não estou vivendo. A Bíblia contém 66 livros. Eu podia abrir uma mensagem aqui, explanar um texto, mas talvez eu não estaria vivendo aquele texto. É lógico que isso cabe para um culto de ensino, isso cabe para uma escola dominical, onde você vai explanar o texto bíblico, você vai ensinar e você vai aprender também. Mas eu acredito que a pregação, quando se trata de uma tarde da bênção, você tem que pregar aquilo que você está vivendo, aquilo que Deus tem bradado no seu coração, irmão Lúcio. Eu acredito que isso é a pregação. Devemos chegar na casa do nosso Senhor Deus inteiro, irmãos. Estamos entrando na casa de Deus pela metade. A gente tem que pedir para Deus, para o Espírito Santo, você que é convertido, você que nasceu de novo, esse Espírito Santo que tá dentro de você, você tem que pedir para Ele revelar quem você é e também revelar quem Jesus é. A nossa vida só será mudada, a nossa vida só será transformada quando tivermos a revelação de quem nós somos e de quem Jesus é. Precisamos urgentemente, irmãos, parar de vivermos de cinza. Quando a gente vai ler o livro de Levítico, lemos que o sacerdote de manhã, toda manhã, ele tem que ir lá e tirar as cinzas, irmãos, as cinzas do altar, colocar mais lenha para que esse fogo continue queimando, porque a palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E esse Espírito Santo que foi concedido por você através de Jesus Cristo, esse Espírito Santo precisa queimar dentro de você. E somos birrentos, irmãos. Somos pessoas, o ser humano ele é birrento. Às vezes a gente vem na igreja e a gente fala, hoje eu não vou adorar. Estamos no círculo de oração, irmãos. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou cantar. Hoje eu não vou reger. A gente fica fazendo birra com Deus, irmãos. Agindo como meninos, como meninas. A palavra do Senhor nos diz que se o herdeiro for menino, nada o difere de um escravo, irmãos. Mesmo que ele seja senhor de tudo. Precisamos hoje assumir a nossa postura diante de Deus e assumir aquilo que Ele já tem nos dado. Assim como a irmã falou, muitas pessoas estão sofrendo, irmãos. Muitas pessoas estão perecendo e a gente está aqui forte, vivo diante de Deus, com tudo que o Senhor Jesus nos proporciona. Às vezes não estamos vivendo aquilo que Ele já falou, porque estamos sendo teimosos, irmãos. Estamos teimando com aquilo que Deus já falou. Estamos escutando a voz do inimigo ao invés de escutar a voz de Deus. Você tem promessa de Deus. Se eu perguntar para cada um aqui, o Senhor Jesus já fez promessa para você, mas você prefere acreditar na voz do inimigo, que você não vai ser nada, que você não vai ter nada, que você é isso, que você é aquilo, mas o Espírito Santo fala ao seu coração. Você foi comprado a preço de sangue. Foi um preço caro pago por você. Eu gosto muito de ver a irmã lá louvando, a irmã que deu o testemunho. Como que é o nome dela, irmã Vera? Esqueci. O primeiro testemunho? Marise, né?
Quando a irmã Marisa está louvando, é a coisa mais linda do mundo, irmão. Ela se entrega naquilo que ela está fazendo. Precisamos ser inteiros naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente se propõe a fazer algo, a gente precisa estar inteiro naquilo que a gente está fazendo. Eu vejo o trabalho das irmãs aqui, elas se entregam naquilo que elas estão fazendo. O trabalho da irmã Cris é tão lindo, irmão, se entregando naquilo que você está fazendo. O irmão Zezinho, você tem que entregar de corpo e alma no reino de Deus, não somente no reino de Deus. O Espírito Santo, ele vai te auxiliar em todas as áreas. Ele vai te auxiliar na maneira como você tem que lidar com o seu esposo. Ele vai te auxiliar na maneira como você tem que lidar com a sua esposa, no seu trabalho, na sua empresa. O Espírito Santo te auxilia em todas as áreas, irmãos. Só basta nos entregar de corpo e alma naquilo que estamos fazendo. Nós crentes, irmãos, temos a mania de sermos preguiçosos. Eu me incluo nessa lista. A gente vê recentemente, quem acompanha futebol, aquele ex-jogador Carlos Ancelotti, que dirigiu vários clubes, foi campeão em todos os lugares que ele passou, e recentemente ele assumiu a seleção brasileira. Você vê aquele homem, irmãos, para cima e para baixo, empenhado naquilo que ele está fazendo, empenhado no propósito que ele está fazendo. E nós crentes, irmãos, temos uma dificuldade tremenda de vir numa tarde da bênção, uma dificuldade tremenda de vir num culto, de participar de uma oração, de dobrar os nossos joelhos. O inimigo se levanta na enfermidade, o inimigo se levanta nas finanças, o inimigo se levanta no meio da nossa família, e nós simplesmente não temos a coragem de dobrar os nossos joelhos, entregar aquilo que está nos afligindo diante de Deus. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Estamos na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem língua estranha. A Assembleia de Deus tem glória a Deus. A Assembleia de Deus tem aleluia. A Assembleia de Deus tem cura. A Assembleia de Deus tem libertação. Eu me converti na Assembleia de Deus, irmãos. Minha mãe frequentava alguns lugares, irmãos, porque estava meio perdida, né, na sua caminhada. Ia em centro espírita, outra hora ia no candomblé. Certa vez fomos convidados a ir numa festa que se chama Cosme e Damião. Chegando lá nessa festa, aquela mulher que estava à frente do trabalho incorporou um espírito e imitava a criança, irmãos. Aquilo ficou muito marcado na minha memória, que eu tinha apenas 5 anos de idade. E aquilo que achávamos que ia melhorar a nossa história, a nossa vida, se tornou um transtorno. Porque coisas sobrenaturais começaram a acontecer dentro da minha casa. Por quê? Porque sou um escolhido desde o ventre. A palavra de Deus diz que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O inimigo já conhece, irmãos, ele sabe da movimentação espiritual que tem ao seu favor. Ele vê anjos trabalhando, coisas que você não enxerga, porque a sua visão espiritual não foi aberta, porque você ainda está teimando em entender que Deus é Criador, que Deus é provedor, que Deus é Altíssimo, que Deus te chamou, que Deus te escolheu. E coisas sobrenaturais começaram a acontecer na minha casa, onde panelas caíam, portas se fechavam sozinho, armários abriam, e aquilo começou a ficar insustentável dentro da minha casa. E minha mãe procura uma igreja. Adivinha que igreja que ela procura, irmãos? A igreja Assembleia de Deus. Era uma quarta-feira, numa tarde como essa, ela entra pela porta da igreja. Não é comum uma igreja estar aberta, uma igreja Assembleia de Deus estar aberta durante a semana, a não ser quando tem um trabalho assim. Aquele dia não tinha nenhum trabalho, mas o pastor estava lá no púlpito. E ele manda ela parar no meio do corredor e ele fala para ela: irmã, pare aí. Hoje Deus vai libertar a sua vida. Pediu para que ela levantasse o braço, e ela, numa visão, ela vê como se fosse uma borboleta enorme saindo debaixo do braço dela. Mas era um espírito imundo, irmãos, que estava acompanhando a minha mãe, devido a escolhas e atitudes, muitas das vezes por não entender o que está acontecendo, né? A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o conhecimento está aqui diante dos nossos olhos. O livro mais vendido do mundo, e às vezes não temos coragem de abrir e ler um versículo, irmãos, que seja, um capítulo que seja. Ah, mas eu leio e não entendo nada. Hoje eu vou te ensinar, irmão, como entender a Bíblia. Olha ao Espírito Santo e fala: Espírito Santo de Deus, revele quem eu sou através da Escritura, mas acima de tudo, revele quem Jesus é. Aí você vai ver a mudança de Deus na sua vida. E o pastor Brada, usado pelo Espírito Santo, fala: mulher, hoje você está salvando tu e tua casa. Ele usa a palavra, irmãos. Temos que usar a palavra.
Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a partir daquele momento o Senhor começa a fazer uma transformação na minha família, irmãos. O Senhor começa a fazer uma transformação na minha vida. Na escola eu já não era mais o mesmo. Parecia um peixe fora d'água, irmãos, mas é normal. Aquele que é separado e é escolhido não vai ser aceito em todos os ambientes. E não tem problema nenhum. E Deus vai nos ensinando isso durante a nossa caminhada, que ali não te cabe, ali não te serve, aquela amizade não te serve. Muitas pessoas começam a sair da sua mesa, muitas amizades começam a ir embora. É normal, irmão, deixa o Senhor Jesus trabalhar em sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos. Vocês não estão com pressa não, né, meus irmãos? Eu vou falar o que Deus tem bradado no meu coração, vai edificar a sua fé. Não vamos estender em nome de Jesus. As coisas do Senhor têm que ser feitas com ordem e decência, irmãos. Não estamos aqui para ser melhores e maiores do que ninguém, não. É o Espírito Santo que está aqui falando. E é o Espírito Santo que vai trazer a minha fala ao seu coração. Porque se não for o Espírito Santo aqui, não adianta nada eu estar aqui falando. É o Espírito Santo que vai penetrar o seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar a respeito de fé, obediência, provisão e milagres. Porque é aquilo que a gente tem contemplado juntamente com a minha esposa e com o meu filho. E muitos irmãos aqui têm visto isso, irmãos. A provisão que o Senhor tem dado, a fé, a obediência, os milagres que o Senhor tem bradado em nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, irmãos. Para quem ainda não tem destreza com a palavra, é o segundo livro. Livro de Êxodo, capítulo 3. Fé, obediência, provisão e milagre. Repita comigo, irmãos. Fé, obediência, provisão e milagres. Essa é a vida do crente, irmãos. Essa é a vida daquele que escolheu servir a Deus. Confesso para você que é desafiador, mas é muito bom, irmãos. É maravilhoso servir ao Senhor. Se eu tivesse mais maturidade quando eu entrei na igreja aos 5 anos de idade, se eu tivesse alguém que estivesse ministrando uma palavra como essa, tivesse alguém que pegasse na minha mão e ensinasse os preceitos, os mandamentos das Escrituras, eu acredito que isso já teria acontecido há mais tempo. Mas o Senhor conhece todas as coisas, o tempo é dele. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eu acredito que esse é o tempo. Deus está falando com os irmãos. Então eu não estou atrasado e nem adiantado, assim bem como os irmãos não estão atrasados e nem adiantados. Vocês estão no tempo certo do Senhor. Amém? Livro do Êxodo, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu a sarça que ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Agora, disse Moisés, me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então disse o Senhor a Moisés: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, diz o Senhor. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios,
e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que manam leite e mel, e a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem vocês. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus nesse monte. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos acreditam nessa palavra, irmãos? Neste capítulo 3, vemos um encontro transformador, irmãos, entre Deus e Moisés. Um homem comum, assim como eu e você, escondido no deserto, vivendo no anonimato, mas que foi chamado por Deus. Muito daqueles que foram chamados por Deus, irmãos, eram desprezados, humilhados, esquecidos. Davi também foi humilhado pela sua família, esquecido pela sua família, humilhado pelos seus irmãos, humilhado até pelo próprio gigante Golias. Mas ele tinha certeza de quem ele era, irmãos, e principalmente de quem Deus era na vida dele. Que nesta tarde possamos ter a noção exata de quem Deus é nas nossas vidas. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida, irmãos, e através da sua vida nessa tarde. Talvez você esteja aqui hoje se sentindo esquecido, irmãos, assim como muitas das vezes eu me senti, porque o chamado até o cumprimento da promessa gera um período de dor, talvez um período de frustração, de medo e de angústia, porque queremos que aquilo que Deus falou se concretize amanhã. Mas não é assim que funcionam as coisas do nosso Deus, irmãos. Existe um processo para que você seja lapidado. Talvez se Deus entregar aquilo que você está pedindo hoje, talvez isso vai te trazer mal e não bênção. Aqueles que têm filho aqui e tem carro, se o seu filho de 10 anos pedir para você dirigir o carro, você vai deixar? Talvez ele até saiba dirigir, mas ele não tem a permissão para dirigir, irmãos. É necessário que ele complete 18 anos para que ele comece a dirigir aquele carro. E aquilo que Deus falou no seu coração, aquilo que Deus te prometeu, ele tem um período de espera, tem um período de lapidação. E é necessário que você entre nesse período, que você não reclame, irmãos. Quanto mais a gente reclama, mais a gente tarda aquilo que Deus quer fazer. Porque a murmuração nada mais é, irmã velha, que é uma oração ao contrário. Desculpa aqui falar, irmãos, mas a murmuração é uma oração demoníaca. O inimigo quer que saia da sua boca murmuração. O inimigo quer que você não acredite naquilo que Deus já te falou, naquilo que Deus já te prometeu. Não foi o homem que te prometeu, irmãos. Deus está bradando aí alto no seu coração, eu tenho certeza disso. O Espírito Santo já te prometeu muitas coisas, e muitas dessas coisas não têm se cumprido porque você está reclamando, você está murmurando, você não está agradecendo. Chegue diante da presença de Deus e faça aquilo com entusiasmo. Agradeça a Deus, louve ao Senhor em meio às dificuldades. Quanto mais você louva, mais o Senhor enche seu coração de alegria. Fé, obediência, provisão e milagre. Assim como Deus apareceu para Moisés, irmãos, Ele quer acender a sarça diante de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós. Esse Espírito Santo precisa começar a arder dentro de você, para que as coisas que Deus falou comecem a fazer sentido na sua vida. As coisas comecem a acontecer com mais clareza, com mais naturalidade. Precisamos de fato ser espirituais, irmãos. Não é tempo de meninice, em nome de Jesus.
Não é tempo de murmuração, não é tempo de reclamações. É tempo de se levantar e marchar diante da presença de Deus. Irmãos, Deus só vai agir no momento em que você acredita naquilo. E aí entra a fé. Deus falou, você acreditou, fé. Agora, para fazer aquilo que Deus falou, é necessária obediência. Deus não vai te pintar o cenário. O cenário é pintado à medida que você caminha com Ele. Glória a Deus, aleluia. Isso a gente tem vivido na pele, irmãos. Quando recebemos a palavra que a gente vinha para Amparo, o Senhor Deus usou um profeta falando que o Senhor Deus traria a gente para Amparo. E é difícil entender essa transição, irmãos. Deixar sua casa, uma casa que a gente tem lá na cidade de Garça, deixar a sua família, nossa família inteira ficou lá. Deixar o ministério a qual o Senhor já tinha concedido em nossas mãos, na igreja a qual a gente congregava. E chegar num lugar, irmãos, que muitas das vezes você está sozinho. Você se encontra sozinho. Aqui dentro da igreja a gente tem muitos amigos. Eu sei que a gente pode contar com a irmã Vera, com a irmã Lúcia, com a irmã Nelly, com a irmã Cris. Mas muitas das vezes você se pega sozinho, irmãos, para entender aquilo que Deus falou. E quando Deus brada aquilo que Ele já falou no seu coração novamente, você entende que algumas tempestades que você está vivendo é devido à sua desobediência. Ah, mas você não veio para Amparo, você foi obediente. Foi obediente de fato, irmãos, mas Deus queria algo e queria com pressa. E a gente estava relutando com aquilo. E quando entendemos que o inimigo estava querendo atrapalhar, impedir aquilo que Deus estava querendo fazer em nossas vidas, o inimigo não tem poder, irmãos. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele rasgou todo o escrito de dívida contra as nossas vidas. Mas o inimigo ele vai usar de todas as artimanhas para fazer que você desacredite daquilo que Deus falou. O inimigo estava tentando nos expulsar, irmãos, da cidade de Amparo. Quando compreendemos isso, entramos em oração, em comunhão com o Senhor, e o Senhor nos mostrou o caminho, irmãos. Fomos chamados pelo pastor presidente dessa igreja a dirigir uma congregação. Isso aconteceu muito rápido, irmãos. Hoje estamos à frente de uma congregação na igreja de Duas Pontes, mas isso pela misericórdia do Senhor. O Senhor cumprindo aquilo que Ele havia prometido desde a minha infância, desde os 5 anos de idade, irmãos. Hoje eu tenho 40 anos e hoje você está contemplando junto comigo aquilo que o Senhor já falou que faria um dia. O nosso Deus, Ele é fiel, irmãos. A manifestação de Deus muda a nossa história, irmãos. Quando Deus se manifesta, a nossa história é mudada. Aí vamos viver com fé, na obediência e na provisão e milagres, irmãos. Obedecemos a Deus, acreditamos naquilo que foi falado, agimos com fé, na obediência, e chegamos a um determinado período, irmãos, aqui na cidade de Amparo. Já fazem 7 meses, vai fazer 7 meses que estamos aqui na cidade de Amparo. Foi um período difícil, confesso para os irmãos, mas o Senhor estava lá em todos os momentos. O Senhor não nos abandonou. Eu fiquei enfermo, irmãos. Fiquei enfermo, a batalha espiritual era muito grande. Fiquei enfermo, logo após o meu filho ficou enfermo, depois a minha esposa. E o Senhor permitiu a enfermidade, irmãos. Olha como o Senhor age. O Senhor permitiu o vento forte, para que a gente entrasse e mergulhasse de vez naquilo que Ele queria fazer. Porque quando você recebe um convite como esse, a irmã Vera falou: irmão Ricardo, na segunda-feira você vai pregar. É algo fácil, irmãos? Não é algo fácil. Mas você tem que obedecer à voz de Deus e entender o que Deus quer fazer. Quando Deus chama você aqui para fazer uma oração, quando Deus chama você aqui para louvar, você sabe que você tem um chamado para louvor. Mas não ensaiou durante a semana, não colocou um playback para ensaiar, mas aí você recebeu a oportunidade e você recusa, irmãos. Você só vai adiando aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Jesus quer usar você não para engrandecer você. Deus quer usar você para alcançar outras vidas, alcançar outras pessoas que estão perdendo, que estão se perdendo. Aquilo que Deus faz em você, Ele quer fazer através de você. Mas é natural que o seu nome passe a ser conhecido, assim como o nome de Moisés foi conhecido, assim como o nome de Davi foi conhecido.
Mas esse não é o intuito do Evangelho. Estou aqui pregando a palavra e está sendo filmado. Naturalmente outras pessoas vão ver o que está acontecendo aqui, o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Mas o único e objetivo, irmãos, do ministério é engrandecer o nome do nosso Deus e alcançar o máximo de pessoas para o reino dele, em nome de Jesus. Quando se fala de fé, irmãos, Deus chama. Quando Deus nos chama, é preciso confiar naquilo que Deus está fazendo. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Ele viu algo incomum, uma sarça que queimava, mas não se consumia. Naquela época, irmãos, era natural a sarça se queimar, porque era muito quente o deserto, né? Era natural um mato pegar fogo. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquela sarça ela se queimava, mas ela não se consumia. Então ele viu algo de estranho naquele momento, naquele episódio. E ele fala consigo mesmo em Êxodo 3:3: chegarei lá e verei essa grande maravilha. Moisés foi conferir, irmãos, o que estava acontecendo. Deus sempre vai usar coisas simples, irmãos, para chamar a nossa atenção, para atingir a nossa fé, para que nós se aproximemos dele. Deus vai usar uma pregação simples, irmãos, para chamar a sua atenção e trazer você para mais perto dele. Podia estar o Marcos Feliciano aqui, mas o Marcos Feliciano não ia resolver, irmãos. O que vai resolver hoje é Deus usando a vida do Ricardo, a vida da irmã Vera, a vida da irmã Lúcia e de tantos outros irmãos que falaram aqui nesta tarde. É isso que vai bradar no seu coração. É dessa forma que o Espírito Santo quer falar com você. O primeiro passo, irmãos, antes de ver toda a escada, a fé é o primeiro passo, antes de nós enxergarmos o caminho. Quando o Senhor falou que viríamos para Amparo, o que a gente precisou fazer? Pegar o caminhão, colocar a mudança dentro do caminhão e vir para Amparo. Ah, mas você sabia que você estaria pregando hoje aqui? Não sabia. Você sabia que você estaria à frente de uma congregação? Não sabia. Você sabia que você moraria lá naquele determinado endereço? Não sabia. Tive que sair do meu lugar de conforto, irmão, da minha zona de conforto. É isso que pega, irmãos, em nós cristãos. Queremos estar lá agora assistindo sessão da tarde, com o nosso Facebook aberto, olhando os Reels, é Reels que fala, né? Com o nosso YouTube aberto, olhando aqueles vídeos curtos. Precisamos urgentemente, irmãos, sair da nossa zona de conforto, colocar a lenha nesse fogo para queimar em nome de Jesus. Não podemos viver dos testemunhos passados. Eu estou contando esse testemunho aqui para os irmãos, mas eu não posso viver a minha vida toda contando esse testemunho. A irmã Lúcia acabou de contar um testemunho. A gente, irmão, nós que somos cristãos, temos que ter testemunho todos os dias. Todos os dias é possível ter testemunho. Então não podemos viver dos testemunhos que aconteceram nas nossas vidas há 10 anos atrás. Precisamos retirar essas cinzas e colocar lenha nesse altar para queimar, para que esse fogo comece a arder continuamente sobre o seu altar, irmãos, em nome de Jesus. Deus te chama hoje para um passo de fé, irmãos. Dê um passo de fé, o Senhor Jesus já falou com você. Dê um passo de fé, acredite naquilo que Ele falou. Na sequência você obedece. Na sequência vem a provisão, porque em determinado momento aqui, até comentávamos com a irmã Vera, irmãos. Hoje a gente tem uma empresa, foi o Senhor Deus que nos deu essa empresa. Você teria condição de ter essa empresa, irmão Ricardo? Não teria, irmãos. O Senhor Deus usou um profeta também, irmãos. É dessa forma que Deus faz. Talvez você está aqui, Deus quer liberar algo na sua mão. Deus quer liberar uma chave na sua mão. Deus quer liberar alguma coisa na sua vida que em outro lugar você não receberia. Obedecemos por intermédio da fé. Aceitamos, aliás, por intermédio da fé. Obedecemos, viemos para Amparo. Mas aí a nossa dependência em Amparo, irmãos, estava complicada, porque a empresa entrou num processo difícil, sabe? Num meio difícil, onde não tínhamos condição de pagar o aluguel, de pagar os boletos a qual a gente deveria pagar. A gente tinha um material, irmãos, para vender, mas infelizmente o material não estava vendendo. E tudo isso, irmãos, é Deus chamando a atenção. Você precisa entender isso em nome de Jesus.
A luta que você está passando não é porque Deus é ruim. Deus está querendo chamar a sua atenção. Então olhe para Deus, para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da sua fé. Essa luta não é para te matar, essa luta é para te fortalecer. Essa luta é para gerar um testemunho na sua vida. E a gente precisava honrar com os compromissos da empresa, irmãos. E aquilo começou a angustiar. E a nossa dependência aqui na cidade, a nossa permanência, aliás, aqui na cidade, dependia desses recursos, irmãos. Precisávamos pagar os boletos, arcar com os compromissos a qual a gente assumiu, né, irmãos? O crente, ele precisa ser responsável. O crente precisa ser de uma palavra só, irmão, sim ou não. Se você assumir um compromisso, cumpre, irmãos. Se você assumir um compromisso de vir no círculo de oração, venha. Se você assumir um compromisso de vir na tarde da bênção, venha. Se você assumir um compromisso de estar à frente de uma igreja, vá lá, dê o seu melhor em nome de Jesus. Glória a Deus. E aquilo começou a angustiar o meu coração, o coração da minha esposa. Foi nesse momento que ela ficou enferma, irmãos. A minha esposa correu risco de vida, irmãos. Foi algo muito sério, espiritual muito sério. No fundo da nossa casa tem um centro de Umbanda. E eles ficam batendo batuque lá, irmãos. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz, irmãos. Isso tem que cair por terra em nome de Jesus. Precisamos nos levantar como homens e mulheres guerreiras diante do nosso Deus. O Senhor não te chamou, o Senhor não chama a gente de covarde, irmãos. Não somos covardes. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. E quando entendemos, irmãos, a minha esposa enferma e Deus brada no coração dela, que a gente precisava de fato obedecer a Deus e mergulhar naquilo que Ele já estava fazendo, já estava diante dos nossos olhos. Quando aquela ficha caiu, irmãos, e compreendemos aquilo que Deus estava fazendo, a gente estava orando. Olha como Deus faz, irmãos. O Senhor usa mais um vaso. Deus fala por intermédio da palavra, sim, irmãos, por intermédio da sua oração, na sua devoção. Mas quando Deus quer esclarecer algo na sua vida, Ele vai usar outras pessoas, porque você não está entendendo, você não está compreendendo. Então Deus usa outra pessoa para trazer uma outra perspectiva para você. E naquela tarde uma pessoa foi usada por Deus. A gente estava numa vigília. A importância de buscar Deus, irmãos, de estar em comunhão com o Senhor. Às vezes a gente não quer ir para a igreja, às vezes a gente não quer ir na tarde da bênção, às vezes a gente não quer ir no círculo de oração. Mas aquele dia Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua história. E aquele homem, irmãos, aquele profeta do Senhor fala a respeito de um banco. Eu vejo um Banco Itaú, ele fala para mim. O que significa esse banco? O que significa isso? Perguntou para mim. Vai falar, o Banco Itaú é um banco, né? Porque até então, irmãos, eu não tinha conta no Banco Itaú. A gente trabalha com outros bancos. Temos uma empresa, mas não trabalhávamos com o Banco Itaú. Eu vejo o banco e uma provisão vindo da parte do Senhor através desse banco. Porque hoje você está passando por uma tempestade financeira. Isso tem angustiado, isso tem abalado a sua fé e abalado a estrutura da sua casa. E era tudo verdade, irmãos, que ele estava falando. E o mais impressionante, irmãos, que Deus conhece cada detalhe daquilo que está te afligindo. E Ele fala a quantidade exata, irmãos. Eu vou falar aqui, os irmãos vão até assustar. Ele fala, eu vejo 150 mil nas suas mãos. 150 mil não é 150 reais, irmão, não é 1.500 reais. As pessoas que têm empresa aqui vão entender o que eu estou falando, irmãos. Quando falamos de faturamento não tem nada a ver com lucro. 150 mil é um valor alto, sim, mas esse valor era para pagar, arcar com os compromissos a qual a gente tinha assumido. Ele fala, eu vejo um Banco Itaú em 150 mil. O que eu faço, irmãos? Eu acreditei por intermédio da fé e obedeci. Qual que foi a obediência nisso, irmãos? Eu abri uma conta no aplicativo do Banco Itaú. Eu não precisei nem sair da minha casa, irmãos. Pela internet, pelo aplicativo, eu abri uma conta PJ no Banco Itaú. E aquela conta ficou aberta ali durante uma semana, né, amor? Uma semana mais ou menos. E pelo milagre do Senhor, irmãos, aí entra a provisão do Senhor. A provisão e o milagre. Eu recebi uma oferta de, adivinha quanto, irmãos?
recebi uma oferta do banco, adivinha? Pode falar, irmãos? 150 mil. Deus é fiel. E o nosso Deus é tão fiel, irmãos, que na mesma hora aquele dinheiro caiu na minha conta. Deus é fiel. E pagamos todos os boletos, pagamos o nosso aluguel. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, irmãos, eu precisei obedecer. Eu acreditei por intermédio da fé e obedeci. Porque Deus não ia me ajudar a pagar os credores, a pagar o meu aluguel, sem antes eu obedecer, irmãos. É necessário colocar a fé em prática, senão é muito fácil. Eu resolvo o seu problema aqui e você caminha. Eu resolvo outro problema, você caminha. Nós caminhamos por fé, irmãos, e não por vista. Pisa que Deus dá o chão. Você tem vontade de se mudar, de trocar a sua casa, não tem dinheiro, mas Deus já está bradando no seu coração que você tem que dar esse passo de fé. Deus já falou acerca do seu CNPJ e você não foi lá ainda, você nem deu o nome para a empresa. Quando Deus falou que me daria uma empresa, irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi dar o título da empresa. Fui lá, escolhi o nome da empresa, já montei um logo. E no outro dia já fui lá abrir o CNPJ, irmãos. Isso é fé, irmãos. Você acredita naquilo que foi falado e obedece. Você caminha naquilo que Deus falou. E aí você vai ver a provisão e os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. A obediência, irmão, quando Deus fala, é preciso responder assim como nós falamos. Êxodo 3:10 vai dizer: vem agora e eu te enviarei a Faraó. Moisés apresenta as suas dificuldades, quem eu sou, o que eu direi a Faraó. Mas Deus, o nosso Deus não está interessado, irmãos, na sua capacidade. Deus não está interessado nos seus estudos. Deus não está interessado na sua eloquência. Deus não está interessado na sua aparência. Se Deus estivesse interessado na aparência, Ele não tinha escolhido Davi. Deus está interessado na sua obediência. O quanto você é capaz de obedecer aquilo que Deus está falando no seu coração. Obedecer a Deus, irmãos, não significa estar pronto. Nunca estaremos prontos. Não estou pronto para louvar, não estou pronto para orar, não estou pronto para pregar. Mas o Senhor vai te capacitando à medida em que você obedece. Se Deus falou que você vai ser um pregador da palavra, comece a estudar a Escritura. Quando você receber uma oportunidade de dar uma saudação, não recuse em nome de Jesus. Quando você receber a oportunidade de louvar, não recuse em nome de Jesus. Levante lá e louve, dê o seu melhor. Não se compare a ninguém. Deus vai usar cada um de um jeito. Deus me usa de um jeito, usa a irmã Lúcia de outro jeito, a irmã Vera, a irmã Nelly de outro jeito, o irmão Zezinho. Fazemos parte de um corpo, irmãos, onde um só é a cabeça, Jesus Cristo. E fazemos parte desse corpo. Somos membros desse corpo. Um é o pé, outro é a mão. Imagina o seu corpo sem o braço, irmãos. Não dificulta? Sem o dedo, não dificulta, irmãos? Cada um tem a sua função na igreja do Senhor. Cada um tem que obedecer de acordo com aquilo que foi chamado, de acordo com aquilo que conhece. Em nome de Jesus. Hoje Deus também está dizendo para você, irmãos: vem agora. Vem, irmãos. Ele quer a sua resposta. A provisão, quando obedecemos, Deus nos surpreende, irmãos. Como surpreendeu Moisés. Deus fala para Moisés em Êxodo 3:12: certamente eu serei contigo. É muito lindo ouvir isso, irmão. Certamente eu serei contigo. Mas Moisés precisou caminhar, Moisés precisou obedecer. Moisés precisou sair de Midian e ir até o Egito. Moisés precisou atravessar o deserto novamente para chegar até o Egito. É fácil, irmãos? Não é fácil, mas o Senhor está falando: certamente eu serei contigo. Eu sou o que sou, diz o Senhor a Moisés em Êxodo 3:14. Quando Deus nos envia, irmãos, Ele provê tudo. Se Deus pediu para que a gente viesse para Amparo, Ele preparou a casa. Ele tem sustentado a empresa. Ele tem sustentado a minha vida, a vida da minha esposa, a vida do meu filho. Aleluia, Jesus. Se Deus te promete algo, irmãos, Ele vai te dar condição em nome de Jesus.
Os milagres acontecem, irmãos, aqui no capítulo 4, Deus dá sinais sobrenaturais a Moisés. Porque quando ele acredita por intermédio da fé, quando ele obedece e começa a caminhar, quando Deus traz a provisão, e agora ele começa a viver milagres, a vara que vira serpente, a mão leprosa que é curada, a água que se transforma em sangue, Deus confirma o chamado de Moisés por intermédio dos milagres, irmãos. Deus vai confirmar o seu chamado, irmãos, aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Quando você começar a cantar, quando você começar a louvar, pessoas serão curadas, casamentos serão restaurados, pessoas serão restituídas. Quando você pegar o microfone para pregar, irmãos, trazer uma saudação, vidas serão impactadas, pessoas serão convertidas. Acredite, irmãos, naquilo que Deus tem falado e obedeça em nome de Jesus. Você vai ver a provisão de Deus em sua vida e você vai presenciar milagres. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Levanta, Deus te chama hoje. Deus está dizendo para você, assim como disse para Moisés: retire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Esse lugar é santo, irmãos. A tarde da bênção é santo, a casa do Senhor é santo. O Senhor tem feito muitas coisas na minha vida por intermédio desse lugar. Poderia ser em outro lugar? Poderia, mas Deus escolheu esse lugar. Deus escolheu o Horebe para falar com Moisés. Deus escolheu a sarça para falar com Moisés. E hoje Deus escolhe a tarde da bênção para falar com você. Hoje Deus tem um encontro com você, irmãos. Em nome de Jesus. Deus quer que você se mova pela fé e obedeça mesmo com medo, irmãos. Eu tive medo, irmãos. Saí da minha cidade, saí da minha casa. A gente tinha reformado a casa inteira, irmão. Tava a coisa mais linda, irmã Vera. Portão eletrônico, o escritório montado na frente. Deus fala: sai, levanta, caminha. Tive medo, irmãos. Tive medo, tive receio, mas eu decidi obedecer. E vivi provisão, e Deus tem prometido mais provisões, irmãos. À medida que você obedece, as provisões chegam. À medida que você obedece, os milagres acontecem. Que no nome de Jesus, irmãos, você possa contemplar esse Deus que te chama hoje. Acredite naquilo que Deus falou no seu coração hoje. Obedeça e caminhe em nome de Jesus. Gostaria de aqueles que foram tocados pela palavra, irmãos, que foram tocados pela fé, o que Deus falou no seu coração hoje, gostaria que você viesse até aqui à frente, irmãos. Vamos orar junto em nome de Jesus. Vamos entender isso diante de Deus. O que é essa fé? O que eu preciso se mover, irmãos? Não onde que eu tenho que obedecer, não onde eu estou desobedecendo a Deus. Eu quero viver essa provisão. Fale aqui no seu coração: eu quero viver essa provisão, eu quero viver milagres diante do Senhor. Obedeça a Deus, irmãos, porque eu sei que Deus já tem falado no seu coração. Eu sei que Deus já tem bradado no seu espírito. Eu sei que você é um homem, eu sei que você é uma mulher de fé. Agora o próximo passo é obedecer, para que você viva a provisão e os milagres de Deus. Vem até aqui à frente, irmãos, em nome de Jesus. Vamos encerrar essa tarde maravilhosa diante do Senhor juntos. Vou pedir para que as irmãs, a irmã Lúcia, a irmã Vera, minha esposa, as irmãs que estão aqui na nave da igreja, me ajudem em oração em nome de Jesus. Vamos orar juntamente comigo, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a vida dessa